tudo bem? Eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Hoje nós vamos falar sobre crise, ou melhor, sobre a superação da crise. Sim, tem aquele ditado que diz que é na crise que a gente se encontra, que assim a gente se reinventa, que a gente se supera. E eu estou trazendo um casal que durante a pandemia resolveu se superar e criou uma empresa que é de onde eles tiram hoje o pão nosso de cada dia. E tá muito bem, obrigado. Eu estou falando do Deine Martins, tudo bom, Deine? Tudo bem, prazer estar aqui. E da Jéssica Laís, tudo bom, Jéssica? Tudo bem, prazer. Bom, eu acho que quem está ali nos assistindo já ficou curioso, querendo saber que empresa é essa, né? Vou dar só um spoilerzinho aqui, é uma empresa da área de marketing digital. Mas afinal, Deine, como é essa empresa? O que ela faz afinal? Bom, a nossa empresa, a agência Ciclone, ela trata sobre marketing digital. A gente atende o nicho de clínicas e médicos. A gente construiu um método baseado nas nossas experiências de trabalho, naquilo que dava certo, naquilo que não dava certo. E aí, com as experiências, com os diversos atendimentos aos médicos, a outros clientes, a gente aglutinou todo esse conhecimento e criou um método baseado no recolhimento de informações, especialmente de pacientes que são atendidos por médicos e clínicas, extraindo essas experiências, as dúvidas, os desejos e as dores desse paciente, e a gente constrói um conteúdo de forma que a gente consiga aproximar o médico ou os funcionários, toda a parte de atendimento de uma clínica, com a realidade de cada paciente. E aí a gente consegue essa proximidade, e aí a gente criou esse método que chama Método São Lucas. Foi vocês mesmos que criaram? Sim. E o que você fazia antes disso, daí? Eu já trabalhava na área de design há 15 anos e eu já trabalhei em diversas agências de comunicação. Na última agência que eu trabalhei, a agência de marketing político. Aí eu já atendia outros clientes, mas que não eram desse nicho de mercado, nicho médico, diversos outros tipos de mercado. E aí eu saí dessa empresa, dessa agência, e aí a minha esposa, né, com toda a coragem e com aquela pandemia, toda aquela situação, a gente estava na insegurança, né, do que queria fazer naquele momento, a gente resolveu juntar as forças e criar uma agência, né, aproveitando a minha experiência e a vontade e a coragem dela no backstage, sempre ali me apoiando. Perfeito. Agora, Jéssica, o que você fazia antes? Eu era fisioterapeuta. Eu me formei em fisioterapia e atuei por 10 anos na fisioterapia. E estava empregada, então? Tava. Na verdade, eu saí, estava 1 ano sem trabalhar porque eu tive a minha primeira filha, a gente teve uma filha e ela nasceu muito alérgica. E a fisioterapia, ela é uma área da saúde, né? Acho que os profissionais vão saber exatamente como é. Você trabalha demais. Eu trabalhava de manhã, de tarde e de noite. E aí eu pensei, meu Deus, não vou criar minha filha não, tenho que procurar uma forma de criar essa menina. Se eu voltar para onde eu estava, porque eu realmente eu tinha um estúdio de pilates no Espaço Saúde, então era um trabalho muito bom, eu gostava bastante. Eu também trabalhava no HUT, e aí eu trabalhava demais, eu não, vou ter que escolher. E aí eu resolvi, em 2020, sair de tudo para poder me dedicar a ela, a minha filha, né? Ela tinha alguns problemas de saúde, aí eu vou focar aqui nela. Mas em paralelo a isso eu ia estudando. Como ela tinha muita dificuldade de dormir, ela já não dormia e eu também já não dormia, eu passava a madrugada estudando. Então eu comecei a estudar marketing digital. Eu achava muito interessante o trabalho do Deine, assim, eu sempre admirei ele como profissional. Ele sempre foi um profissional excelente. Em todos os trabalhos que ele passou, sempre foi ele que escolheu sair para ir para um trabalho melhor, né? Então, eu admirava, eu queria trabalhar com ele, eu sempre tive essa vontade de trabalhar com ele, só que eu não sabia nada de marketing digital. E aí eu aproveitei que a menina já não dormia mesmo. Que ninguém dormia, então eu passava a madrugada estudando, e aí fui me especializando, fazendo o curso. Coincidiu em 2020, explodiu a pandemia, todo mundo ficou enclausurado. Só que a gente viu ali uma oportunidade, porque todo mundo foi pro digital. E aí eu falei pro Deine, essa é a hora. A gente até então não tinha profissionalizado ainda a empresa, a gente pegava alguns clientes, eu ajudava ele, auxiliava. E aí foi quando foi em 2021, ele saiu, né, da agência que ele trabalhava, e eu disse, Deine, agora é a hora. E aí muito cliente aparecendo, solicitando.
E aí a gente abriu o CNPJ, Mas formalizou a isso empresa. os clientes apareciam por conta que você já era da área da saúde. Sim, os Então, primeiros clientes eu tinha um relacionamento porque eu era da área da saúde. então juntou aí a Foi. experiência, a técnica, o conhecimento do Dane com o seu, digamos, os seus Network. network, Sim. e aí juntou a fome com a vontade de comer. Sim, verdade. Que está todo mundo se alimentando hoje. Sim, sim. Graças a Deus. A empresa está muito E bem. eu Já disse são isso. quantas, vocês já atendem hoje quantas empresas? Nós temos 20 clientes hoje. Já, né? Nós começamos com 4 clientes, os que eu já tinha, associado aos que ela conseguiu por conta do network dela, porque ela é bem relacionada e tinha também essa questão do background da saúde, né? Ela tinha conhecimento da saúde e facilitava a penetração ali com alguns clientes nas conversas, no diálogo, e ela conseguiu, a gente juntou tudo isso e aí foi só melhorando. Empreender, eu vejo muito isso, é você enxergar a oportunidade, né? A gente não tinha veia empreendedora. Na verdade, em Teresina, a gente tem muita cultura de concurso público, né? Isso. Ou para você crescer, você tem que ser concursado, né? Você sair do CLT. E a gente acredita hoje, né, com a experiência, com os cursos, com os estudos que a gente fez ao longo desse tempo, que empreender, assim, é um passo, assim, para a liberdade, né? Um caminho sem volta. Mas dizem que todos nós somos empreendedores, né? Quem eu tenho um filho de 7 anos, você deve conhecer lá do Jiu-Jitsu, depois vamos falar sobre a tua veia atlética aí. Sim. E ele, vez por outra, ele chega querendo vender as coisas, inventando uma coisa para vender, ele constrói, ele ganhou uma canetinha de 3D e fica criando as coisas. Papai, vou vender isso aqui, quanto é que vão me dar? Nessa onda da Copa do Mundo, olha só como as crianças, né? Ele fica, não, eu vou ver minha castinha, que ele chama de castinha, as figurinhas, né? Essa minha castinha aqui, papai, ela é rara, então eu não posso vender por R$1 nem R$2, eu tenho que vender por mais. Você está entendendo? É um produto exclusivo, né? Você tem o empreendedorismo, é inato ao ser humano, né? E aí alguns têm mais habilidade, conseguem colocar isso para fora. Eu já tentei e não consigo. Mas confesso a você que eu sou assim, eu admiro demais quem tem essa perseverança, porque precisa perseverar e consegue vencer, sabe? Eu admiro. Tem gente que inveja, eu não, eu admiro. Qual foi a maior dificuldade, Laís? Aliás, Jéssica. É Jéssica Laís, né? Jéssica Laís, que você encontrou no início, mesmo com essas visões, ele lá no marketing, você com esse network? Eu acho que a maior dificuldade é você sair do zero, sem nada. A gente saiu praticamente do zero, a gente não tinha recursos financeiros, assim, um suporte financeiro para dizer, não, podemos ficar aqui só arriscando, porque empreender é um passo, né? Você dá de coragem, você muitas vezes arrisca, principalmente na realidade que a gente vive hoje com altos impostos, né? Então, eu acho que é isso. O maior desafio foi a gente ter começado sem recursos financeiros. Eu entrevistei outro dia aqui, gente, a empresária Regina Joias. Regina Lima, salvo engano. Regina Ferreira. E aí a Regina disse que ela atendia os clientes dela na cozinha. Era um apartamento pequeno no João Falcão, era um quarto dela e outro da filha, então ou ela atendia, botava as joias em cima da cama dela, e quando era alguém que não podia ir para o quarto dela, ela atendia na cozinha. Nossa. E hoje ela tem uma grande empresa, mora num mega apartamento no Jockey, então isso é empreendedorismo, é o resultado do empreendedorismo. E eu disse aqui que tentei e não consegui ser um grande empreendedor, mas nós temos um portal, o nosso portal é em sociedade com mais 2 pessoas, com o Arthur e com o Elielson, e está dando certo. Sim. Mas individualmente eu tentei muitas coisas. Em alguns momentos deu para caminhar, em outros vieram as crises. Eu fui empreender na época do Sarney, que vocês não viveram essa época, mas era uma inflação de 80% ao mês. Então, além de ser empreendedor, você tinha que ser economista, tinha que ser uma pessoa de coisas. Tem que ter um passo de coragem, né? Empreender tem que ter muita coragem e tomar decisões sem ter a absoluta certeza do que vai acontecer na frente. É uma incerteza sempre, né? O maior desafio é esse, porque ali é o seu ganha-pão,
ao mesmo tempo você tem que investir. Então, é como se você não pudesse errar. Então, eu acho que esse início foi o maior desafio pra gente. Hoje a gente ainda enfrenta vários desafios, né? Mas já estão calejados, já dá para tirar. A gente já tem um pouco mais de experiência. Claro, a gente ainda é muito novo, 2021 para cá, a gente só tem 5 anos de empresa. Eu acho que a gente ainda tem muito a aprender. Mas olha, dizem que quem supera os 2 primeiros anos no empreendedorismo, abrindo uma empresa, se superou os 2 anos é porque o negócio vai dar certo e tá dando certo, viu? 2 primeiros anos, eu engravidei. Aí, com um filho pequeno, é um desafio, a gente sabe, porque a criança pequena, ela exige mais, né, uma dedicação dos pais. E depois enfrentei um problema de saúde, né, que eu tô tratando ainda. Nós vamos falar sobre isso aqui já, deixa que eu tô guardando. Muitos desafios. Tô guardando pro final essa superação aí. Mas eu queria saber de você, Denis. Dane. É porque é um nome esquisito, né, diferente. Eu tenho conhecido o Dane lá, quem me apresentou foi o Brian. Então eu digo, rapaz, será que eu estou morando no Brasil mesmo? Lá não tem Dane. Aliás, o Brian tá Ele tá nos Estados Unidos, né? Ele esteve aqui com a gente também. Dane, eu queria saber de você o seguinte, você é um atleta de jiu-jitsu. Chama jiu-jiteiro mesmo, Chama jiu-jiteiro. Eu não diria que eu sou... Eu já fui um atleta. Me dediquei bastante. Hoje eu sou entusiasta e hobbyista. E praticante. Praticante. Eu tento conciliar, às vezes, ali o treino de jiu-jitsu com assuntos de família, com a empresa. Eu vou quando eu posso ir. Hoje eu treino com o professor Marcelo Royler, que ele me graduou a faixa preta. Graças a Deus, a quem eu tenho admiração e gratidão. Eu estava lá no Brian, a convite dele, nós começamos a conversar no direct, no Instagram, porque ele também tem essa veia empreendedora, ele está investindo bem lá fora, né? Está abrindo as academias dele. Então a gente começou essas conversas, ele fez um convite para eu conhecer a academia dele, fui lá, agradeci muito prazer em conhecer ele pessoalmente, não conhecer pessoalmente. Olha o resultado do network aqui, ó. O network, E hoje eu treino com o professor Marcelo Royler na Hammerhead Jiu-Jitsu School, né? Que fica ali pertinho da Unifacid, Facid Widen, né? Na academia Axe Gym. Então, ele também é um empreendedor do esporte, ele já está trabalhando há mais de 20 anos no empreendedorismo focado em luta, em jiu-jitsu. E eu tenho muita gratidão e aprendo muito com ele, porque ele tem muito a saber do empreendedorismo também. E eu queria saber a importância e de que forma o jiu-jitsu moldou o cidadão dele. No jiu-jitsu a gente encontra situações das quais a gente se sente em muita dificuldade para superar. Por exemplo, numa tentativa de finalização que você está sofrendo, uma posição desagradável em que você está na desvantagem, você não pensa em qualquer outra coisa a não ser superar aquela adversidade, aquele desafio, tentar ao máximo não ceder, mas em paralelo com o que a gente pode aprender no empreendedorismo, é isso, tentar, mesmo com as adversidades, se você tem um propósito, se você quer ganhar, se você quer um futuro, se você quer ter uma carreira bem sucedida, um negócio bem sucedido, você não pode desistir no primeiro momento que você sentir dificuldade. No jiu-jitsu é assim, você está passando por uma situação complicada, numa posição que lhe desfavorece completamente, mas se você tem um propósito, se você quer empreender, se você quer sair daquela situação, é não se recolher, é não abaixar a cabeça na primeira dificuldade, né? É resistir. Empreender é resistência, resiliência e paciência sempre. Perfeito, gostei dessa definição, viu? Bom, você já fez o spoiler aí, já antecipou, você está passando por um momento de saúde difícil, mas está superando. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre esse momento. Ele falou de que forma o jiu-jitsu marcou o cidadão, moldou ele, e eu quero saber como é que esse momento dessa superação está moldando você, como mulher, como esposa, como mãe. O câncer, ele hoje é um tabu, né? Ainda é um tabu. Ainda é, infelizmente. Tem muito estigma, né? Quando você recebe o diagnóstico, você pensa logo, pronto, vou morrer, acabou minha vida. E aí, eu mesmo, sendo da área da saúde, atendi pacientes oncológicos quando eu era fisioterapeuta. E eu tinha esse estigma, né? Quando eu recebi o diagnóstico, eu
não vou morrer, não tenho muito tempo de vida, não vou cuidar das minhas filhas, né? Eu só pensava nisso. Mas eu descobri uma vida ainda durante o tratamento do câncer. Então durante a quimioterapia mesmo, com todas as dificuldades da quimioterapia, a médica dizia assim pra mim, Jéssica, malhe, se você conseguir trabalhar, trabalhe, né? Busca uma vida normal, né? Sim, porque o câncer ele é muito cabeça também. Então, se você entrar numa depressão, se você cair, se você se render, porque a vontade que dá é de ficar deitado o dia todo, mas se você se render a isso, dificilmente você vai conseguir. Porque o corpo ele precisa que você esteja bem para ele responder bem ao tratamento. Então, a cabeça comanda o corpo e vice-versa, né? Então, eu mesmo às vezes estava um dia muito enjoada, e aí eu dei, vamos pra academia, vamos. Eu ia pra academia. Mas você só malha por conta desse problema que você está atravessando, ou você já tem o hábito de malhar? Já tinha, a gente já fazia atividade. Atividade academia normal. É normal, musculação. E eu fui instrutora de pilates durante 10 anos, né? Então, eu sempre pratiquei atividade física, né? E aí a musculação me ajudou muito durante o tratamento, né? Isso me moldou porque eu comecei a perceber o quanto eu era forte. Eu não imaginava que eu seria tão capaz, né, de ter uma vida quase normal, mesmo enfrentando uma doença tão difícil. Ela mexe com a autoestima, né? Eu fiquei careca, o cabelo aqui ainda tá crescendo, né? Mexe muito com o corpo, né? Eu engordei bastante, porque é muito corticoide. Medicação. Muitas pessoas ficam bem magrinhas, né? E eu fui o oposto, eu ganhei quase 10 quilos, né? Engordei bastante. E aí, isso me moldou nesse sentido. Eu creio que você aprende a ter mais resiliência, você passa a enxergar o câncer. Eu comecei a enxergar o câncer com gratidão, né? Eu comecei a agradecer por ter tido essa experiência e ela ter me feito bem como ser humano, como pessoa, né? Eu me aproximei mais de Deus, eu comecei a ver o momento presente, viver o momento presente. Porque quando a gente está numa vida frenética, a gente estava numa vida frenética de trabalho, e às vezes a gente deixa passar muita coisa, né? Às vezes a gente olha situações como um estresse, e na verdade ali é o momento presente, os filhos brincando, e então eu passei a aproveitar cada segundo. Porque na verdade a possibilidade de morrer ela existe para todo mundo, não só para quem tem câncer, né? Sim. Então qualquer pessoa pode ir com Deus a qualquer momento. E a gente, na verdade, só passa a refletir sobre a morte quando tem, às vezes, uma doença ali que lhe bota diante dessa realidade. E eu não vou nem lhe perguntar se o Dani lhe apoiou, porque está na cara que apoiou. Eu quero que você fale sobre a importância desse apoio do parceiro, da família. Sim, nossa, sem a rede de apoio eu não teria conseguido, né? Meus pais, meus amigos, graças a Deus a gente tem muitos amigos, né, Dani? Temos. Desde a época da igreja, a gente são amigos que na adolescência, né, grupo de jovens, então, que acompanha a gente aí, então são quase 20 anos de amizade, que nos ajudaram demais, e a família, e ele, meu Deus, ele adoeceu junto comigo, eu digo que ele viveu junto comigo. Que bacana. E a gente trabalha e convive 24 horas, eu e o Dani, né? Tem os desafios, às vezes, de ter essa convivência tão intensa, mas eu digo que 90% do tempo a gente tem, assim, uma harmonia, uma parceria, uma convivência muito saudável, muito tranquila. Isso é muito bom. Eu acho que poucos casais têm isso, porque você ser sócio da sua esposa e também passa, porque a gente, hoje na nossa empresa, ela é 100% digital. Então, nosso escritório é em casa. Então, assim, a gente vive, dorme junto, vive junto. Então, não é fácil, mas esse apoio que ele me deu foi fundamental. Era isso que eu ia te perguntar agora, você já antecipou, mas eu queria que o Dani falasse um pouquinho dessa experiência de trabalhar, de dormir, como ela disse, com a sócia, com a esposa, com a companheira, no trabalho, isso tudo junto e misturado. Isso é bom, é ruim, tem um lado bacana, como é que é? Claro, a gente não pode se limitar só a romantizar uma relação nem matrimonial e nem empresarial. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam se eu tive outros sócios. Eu já tive outros sócios, mas que no decorrer do processo a gente começou a sentir que não havia um propósito
comum entre os dois, e aí eu costumo responder para as pessoas que ela era para ter sido sempre a minha sócia, porque ela quer crescer junto comigo, ela tem um objetivo, ela quer criar as nossas filhas como eu quero criar as nossas filhas, ela quer prosperar, ela quer transmitir educação para os nossos filhos. Então, se a gente tem um propósito forte, eu acredito que a relação matrimonial, muita gente fica julgando, como é que vocês conseguem trabalhar juntos, vocês não brigam? A gente tem as nossas diferenças, evidentemente qualquer pessoa tem, mas quando a gente encontra um assunto em comum, um propósito comum, mesmo com as diferenças, a gente consegue se alinhar, se entender. E na atmosfera de casa é um pouco difícil, foi um pouco difícil no início para conseguir conciliar a atmosfera empresarial dos negócios, que é no mesmo ambiente que na atmosfera familiar. E aí a gente conseguiu alinhar essas duas ideias. Agora, Jéssica, eu nunca tinha visto, ouvido, presenciado uma declaração de amor empresarial ou empreendedora como essa, viu? Olha, deixa eu ver bem aqui que eu preciso mandar um alô para os nossos patrocinadores, as empresas e as instituições que nos apoiam. Enquanto isso, vocês tomam um golinho d'água aí, que eu vou falar aqui, é porque eu guardo aqui no lugar muito reservado a nossa lista, porque graças a Deus é uma lista mesmo, viu? De empreendedores, mas eu podia antecipar aqui logo de imediato uma instituição como o SESI aqui, o Serviço Social, o SESC, Serviço Social do Comércio. Nós podemos falar também da Pneumaster, da Socimol, uma indústria do Grupo Claudino que gera empregos, gera divisas, né? Quantos empregos a indústria, o Grupo Claudino como um todo gera no Piauí, né? E quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente está falando disso, lógico, de empresas, de empreendedorismo, de impostos que são pagos, de postos de trabalho que são gerados. Então, assim, empresas como a Estrada Mob, que é uma empresa genuinamente piauiense, hoje já atuando também no Maranhão, no transporte de colaboradores para grandes grupos empresariais na região do agro ali, na região dos Cerrados, Uruçuí, Balsas, enfim. Nossa gratidão a todos os que fazem a Estrada Mob. O SENAC, o SESC, como eu já falei, que são duas instituições do comércio, dispensa apresentação. A Léo Madeiras, do amigo Marcos, o MOVE, o Movimento Empreender Piauí, na pessoa do presidente Marcelino Lopes, a Automaster, a Pneubec, temos também a Socimol, como eu já falei, a Pax União, 53 anos no mercado. Olha só a empresa aqui como é o nome da empresa mesmo? Agência Ciclone. A Agência Ciclone, está com 5 anos, né? 5 anos. Quando chegar nos 53 anos aqui da Pax União, né? Então, assim, quem está há 53 anos no mercado não é um aventureiro, é uma empresa com propósito, sólida e com serviço prestado. Temos o SESI, que é o serviço da indústria, né? Social da indústria. Temos o SENAI e temos o Centro das Indústrias do Estado do Piauí. Então, a todos e a todas, o nosso muito obrigado pelo apoio, porque a gente sabe que o empreendedorismo muitas vezes não tem espaço na mídia comum. E até tem, quando paga e quando paga caro. Aqui não, aqui é uma parceria módica. Quem investe aqui tem retorno e gasta muito pouco. Então, nosso muito obrigado. Estamos chegando ao final da nossa conversa, do nosso bate-papo. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas eu queria que a gente encerrasse aqui com uma palavra de incentivo para aqueles que estão vivendo no seu dia a dia hoje a pandemia da vida, né? Sim. A dificuldade, a crise, mas que como vocês não perderam esperança e querem empreender. Começa com você, Jéssica, olha para aquela câmera ali e deixa teu recado. Eu queria incentivar, né, quem pensa em empreender. Eu costumo dizer que o empreendedor é um solucionador de problemas, né? Ele é uma pessoa que ele não tem que focar na dificuldade, mas em solucionar problemas. E na sua vida, com certeza, deve haver alguma oportunidade para empreender. Sempre tem, como aconteceu com a gente. A gente viu uma oportunidade e agarrou. Então, que você procure encontrar essa oportunidade, que você empreenda, tenha coragem,
persistência, humildade e muita resiliência, né, para aprender com os desafios. Os desafios, eles não são para nos derrubar, na verdade, eles nos impulsionam, eles nos moldam e eles deixam a gente crescer, eles promovem o crescimento, né? Como acontece com a gente, cada desafio que chega na nossa empresa, né, na nossa vida, a gente utiliza como mola propulsora, né? Então, a mensagem que eu quero deixar é essa, né? Se você tem esse sonho de empreender, persista, tenha coragem e enxergue ao seu redor as oportunidades e agarre elas, que vai dar tudo certo. E você, Deia? Olha para lá. Há um tempo atrás, eu ouvi uma frase que resume bem o que é empreender. Empreender é você colocar o pé e Deus colocar o chão. Então, por mais que você tenha passado por alguma dificuldade, se você tem um propósito, se você quer realmente empreender, não tenha medo. O medo, às vezes, faz parte de um mecanismo racional em que as pessoas têm que analisar os riscos e os benefícios. Mas se você tem um propósito, não tenha medo, tenha coragem, porque empreender é isso, é ter coragem, é dar um passo de coragem. Você não vai saber se você vai ter sucesso se você não tentar primeiro. Então, é você ter essa vontade, esse propósito, e se você está decidido em fazer, dê o primeiro passo, que se é o seu propósito, se é o que você quer, Deus vai te dar o sustento, Deus vai te dar aquele propósito, aquele chão para você construir a sua base e assim prosperar. Jéssica, eu queria só testemunhar que ele realmente admira você e confia no seu talento, que quando eu o convidei para vir, ele disse, não, mas minha mulher pode ir também. Ela é a peça mais importante da empresa. Eu digo, traga, leve, sem nenhum problema. Bom, para encerrar de verdade, como é que o cliente interessado agora, assistindo aqui, entra em contato com vocês? Nós temos o nosso Instagram, nós temos o site, né, www.agenciaciclone.com.br, e lá a gente tem um formulário, né, onde ele pode preencher com as informações e a gente pode entrar em contato com ele por meio desse formulário, ou ele pode entrar nos nossos canais, né, Agência Ciclone, o Instagram, e lá também tem um contato da nossa agência e ele pode nos acionar por lá. Perfeito. Olha, gente, você já sabe, se você receber esse link de alguém e ainda não é inscrito no nosso canal, o momento é esse, você faz a inscrição, aciona o sininho para receber as notificações e nos ajuda a compartilhar. Manda a experiência aqui do Dey e da Jéssica para o mundo. Olha, você coloca no grupo do WhatsApp, do trabalho, da família, da igreja, do condomínio onde você mora, da associação de moradores do seu bairro. Manda para todo mundo, tá? E você já sabe, toda semana a gente tem um episódio novo do Business Cast. Eu conto com a tua audiência na semana que vem. Gente, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Satisfação, muito prazer. E sucesso. Obrigado. Até semana que vem.